Olá, bem-vindo a esta Livraria Ideal que esta semana reabre as portas a um velho amigo, Francisco Salgueiro. Ele vem falar do que tem lido, do que tem escrito, de livros digitais e das ondas que o seu livro-bomba, O Fim da Inocência, provocou nos últimos 2 anos. Na manga traz uma obra nova e surpreendente, baseada numa conspiração de silêncio que envolveu Fernando Pessoa e um pseudo-mago inglês. Motivos de sobra para o ouvir logo depois destas escolhas da semana. É sempre um prazer especial rever amigos. Quem esta semana regressa à Livraria Ideal é o imparável e sempre surpreendente Francisco Salgueiro. Nasceu há quase 40 anos em Lisboa, escritor e empresário de marketing digital. Em 9 anos escreveu 9 livros e acaba de lançar o 10º. Um romance sobre o mistério da Boca do Inferno, que há 80 anos envolveu Fernando Pessoa e um famoso e maldito mago inglês. Olá, Francisco. Bem-vindo de volta à Livraria Ideal, que já é um bocado a tua casa. Exato, muito obrigado. Eu não queria deixar de começar esta conversa sobre o teu livro novo sem falar um bocadinho destas ondas de choque, digamos, que provocadas por este teu penúltimo livro, aliás, O Fim da Inocência, que eu tenho aqui, este diário secreto de uma adolescente portuguesa. Portanto, esta obra que lançaste já há 2 anos. Há 2 anos, um ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, e que revela a vida desta Inês, esta rapariga, jovem, adolescente ainda, que foi iniciada e de muitos meios, e rica, numa vida, numa espiral de decadência, de droga e de sexo, a pressão do sexo e a pressão dos amigos, e que refugiou-se, hoje em dia, se não me engano, foi para o Brasil ou para a Inglaterra, onde ela saiu de cá, para poder levar uma vida mais calma e mais regrada, porque este livro foi um abre-olhos, como agora se diz, um abre-olhos completamente, para muitos pais e educadores que não faziam ideia do que se passava com os seus filhos. Foi, sem dúvida. Aconteceu com eles um bocadinho aquilo que me aconteceu comigo, que me levou a escrever o livro, que é, há uma tendência muito grande em nós acharmos que a atual adolescência e pré-adolescência foi igual àquela que nós passámos. Okay. Pronto, com mais ou menos excessos as coisas passam, e as coisas são muito diferentes hoje em dia. E o livro, inicialmente, começou a ser visto como um livro de choque, e que não era de toda essa a intenção, e aos poucos os pais começaram a perceber que esta é a realidade. E quer queiram, quer não queiram, têm que perceber que, se isto é o que se passa, em alguns grupos de adolescentes e pré-adolescentes, têm que estar atentos, e têm que saber mais ou menos o que é que poderão fazer se isto lhes acontecer. Exatamente. E depois, entretanto, deves ter recebido, de então para cá, porque nós já conversámos sobre este livro, milhares de mails de pessoas que também muitos que te contaram histórias, se calhar algumas semelhantes. Muitos. Há muitas coisas que se passam neste livro que eu já quase parece Rua Sésamo a comparar com aquilo que eu tenho vindo a receber. É quase os morangos com o açúcar em relação ao rave. Eu tenho vindo a receber, e então o que tenho achado cada vez mais chocante é a idade. É que são cada vez mais novos as pessoas que têm este tipo de comportamentos, e piores do que esse tipo de comportamentos. E muitas vezes dizem-me, mas isso aí você escreveu tem a ver com uma classe socioeconómica muito distinta. Eu digo, não é assim, que eu recebo mails de norte a sul, do interior ao litoral, com mais ou menos dinheiro, e é tudo mais ou menos semelhante, porque nós não nos podemos esquecer que as ofertas que estes adolescentes e pré-adolescentes têm são todas semelhantes, porque elas vêm da internet, vêm da televisão, portanto, tudo aquilo que eles recebem de estímulos vem do mesmo lado. Este livro, tu tens, aliás, desde o primeiro, eu tenho aqui também a tua primeira obra, vai fazer 10 anos já para o ano que vem, este Homens Há Muitos. Tens uma escrita, embora nos últimos 2, 3 romances, 4 romances, tenha mudado um bocadinho a tua escrita e tenhas acabado um bocadinho com aquelas onomatopeias e aquelas metáforas que tinhas permanentes, aquele tipo de escrita, e tenhas feito uma escrita e umas obras mais centradas na personalidade e na psicologia das pessoas. Apesar disso, tens uma escrita, e continuas a ter, muito cinematográfica, como também se revela nesta tua última obra. Quando é que vemos este Fim da Inocência, provavelmente adaptada ao cinema, ou uma série? Tu gostavas muito que isso acontecesse? Gostava, já foram feitos contactos nesse sentido. Neste momento há uma coisa chamada crise. Não sei se é verdade ou se as pessoas se refugiam, nomeadamente em termos de cinema e ou séries, mas já houve vários contactos. Neste momento está tudo não é uma coisa barata de adaptar. Não é barato, e o problema tem a ver com o conteúdo, com o estilo do livro, portanto muito violento, com pessoas muito novas, e o envolvimento em termos financeiros que é necessário para colocar enquanto série ou enquanto cinema. E portanto há ali um equilíbrio que é difícil neste momento de se conseguir obter face à crise que estamos a passar. Claro. Aqui tem então esta última obra, O Anjo que Queria Pecar. Portanto, é a última obra que também é uma obra muito diferente das outras, tu surpreendes sempre, do que tens escrito, e queria te perguntar como é que tiveste a ideia de fazer esta obra, que no fundo se baseia num facto verídico. Facto verídico. Eu, quando acabo O Fim da Inocência, tive o problema que era, o que é que eu faço? E agora? Volto ao estilo dos anteriores, como estavas a dizer agora, ou vou para uma coisa diferente? E eu achei que não fazia muito sentido voltar a uma comédia romântica, se calhar no próximo, eventualmente, mas não fazia sentido. E então decidi ir para o Facebook,
não há nada mais democrático, e dizerem, têm alguma história, conhecem alguma história que acham que fazia sentido entrar no livro? Fui inundado de histórias que dizem muito às pessoas, o marido, o namorado que enganou, aquelas histórias que de facto as pessoas dizem muito, mas a mim, enquanto história, dizia muito pouco. Até que eu recebo no meu endereço de e-mail, um Gmail anónimo, porque não consigo ver o nome da pessoa, e que me diz, já fui verificar o poema Dá a Surpresa de Ser, de Fernando Pessoa. E eu, que estava um bocadinho à procura de alguma coisa, vou lá ver. É um poema erótico do Fernando Pessoa. É um poema muito erótico, escrito há 80 anos, 82 anos. Exatamente. E eu, mas o que é isto? Eu sabia que a relação dele com a Ofélia Queiroz, a dita namorada, se é que se pode chamar isso, aquilo não fazia sentido. Então comecei a investigar e vejo que é um poema dedicado a uma menina, que tinha 19 anos, alemã, que veio a Portugal, com um senhor chamado Aleister Crowley. Eu lembro-me de há 10, 15 anos, achei muita graça a mensagens subliminares, em 1990 e tal, e foi na altura que eu tomei a primeira vez conhecimento com o Aleister Crowley. E de repente, quase 20 anos depois, dou por mim a dizer, espera, isto é o Aleister Crowley, boca do inferno, há lá uma placa, houve um desaparecimento, e nunca soube muito sobre ele. E o que era curioso é que há 15, 20 anos, quando a primeira vez que eu tive contacto com o Aleister Crowley, não havia internet. Portanto, para mim era muito complicado, na altura, investigar. Exatamente. E, portanto, 15, 20 anos depois disse, não, tenho que investigar isto, tenho que perceber, é agora. E comecei a fazer uma série de pesquisas, e aquilo que eu comecei a achar estranho foi precisamente esta rapariga, a Larissa Jäger, a quem Fernando Pessoa dedica o poema, que o grande problema é o que é que acontece à Larissa Jäger depois de sair de Portugal. E aí é que é o complicado, porque do Crowley tem-se muita coisa, do Pessoa tem-se muita coisa, desta rapariga tem-se muito pouco. Há 3 grandes linhas. Foi grávida, foi assassinada e foi para os Estados Unidos. Pouco mais se sabe sobre isto. E é depois de várias investigações e de eu ir a vários locais, pesquisar várias linhas de orientação, e que eu começo a tentar arranjar aqui uma trama que possa, de alguma forma, não é uma trama completamente descabida, mas que possa ser justificada com algumas coisas. E que, de facto, não há melhor justificação do que toda a poesia de Fernando Pessoa e a vida de Fernando Pessoa durante essa altura. E que encaixa muito bem com algumas das teorias. E, portanto, é uma história real, arranca de um pressuposto real, depois tem uma série de teorias que eu creio que possam ser reais, e depois tudo isto é envolvido numa narrativa. Há aqui vários fatos muito curiosos, como por exemplo, isso é uma das coisas que nós temos, por exemplo, e que descobrimos também com esta quase autobiografia do Fernando Pessoa, escrita pelo brasileiro José Paulo Cavalcanti Filho, que o Fernando Pessoa já sabia, tinha uma grande apetência pelo ocultismo e considerava que tinha poderes mediúnicos e fazia cartas astrais e mapas astrais e horóscopos, e deixou centenas e centenas de horóscopos feitos, de pessoas famosas e de amigos, e tinha e começou o contacto com este inglês que entretanto era uma personalidade quase satânica. Ele fundou seitas, e os mídia ingleses chamavam-lhe o pior homem. Era o homem mais perverso do mundo. O homem mais perverso do mundo. Foi expulso. Dizem que comeu... Bebeu o sangue matou um canibal ou de um indígena para lhe beber o sangue. Dizem que foi expulso por Mussolini de Itália. Aliás, foi expulso por causa dos rituais que ele fazia na tal abadia que ele criou. Em que metia magia negra. Era a magia negra, que metia rituais com animais, morte de animais e com sexo ao mesmo tempo. Portanto, o Mussolini, até o próprio Mussolini achou que aquilo era demais para ele. O próprio Mussolini. Entretanto, ele tinha... O Fernando Pessoa descobriu um horóscopo dele que estava enganado e escreveu este Exatamente. E escreve-lhe uma carta a dizer, olha, atenção, veja lá que isso não... O senhor, com o seu estatuto, tem que ter algum cuidado porque isso não está correto. Pronto, e é a partir daí que se desenvolve esta relação real que aconteceu entre Crowley e Pessoa, mas que são duas pessoas completamente opostas uma da outra. E há relatos claros em que, assim que Pessoa viu o Crowley, ficou muito assustado. Assim que ele desembarca do barco, fica muito por um lado. Pois, acho que era um homem muito alto e depois com uma capa negra. Exatamente. E tinha havido tinha nevoeiro e tal. Todo aquele mistério à volta do Crowley foi, de certa forma, amplificado. Exatamente. Convém dizer que este título refere-se, o anjo que queria pecar, refere-se ao próprio Pessoa. À própria Pessoa, sim. Porque o próprio inglês dizia que ele era o demónio, ele próprio era o demónio, chamava-lhe o anticristo e a besta e tal, e o Pessoa era, digamos, como ele chamava, o anjo que não fornicava. Exatamente. O anjo que queria pecar. Pronto, e portanto, houve esta relação muito estranha, e esse inglês vem então com esta alemã que tu pegas na história aqui e que eu pego na história fascinou o Fernando Pessoa. E fascinou o Fernando Pessoa porque há uma altura em que o Aleister Crowley desaparece da boca do inferno.
Ele simulou o próprio suicídio, dizem que... Nunca se percebeu muito bem o que era, porque havia várias hipóteses, que ele desapareceu porque a tal rapariga era possível, ele queria ver-se livre dela, portanto simulava um suicídio para ela não o chatear mais. Por outro lado, ele estava ali, era espião. Dívidas da editora tinha dele, dívidas, estava falida. Diziam que ele era espião dos alemães, mas que era espião dos ingleses, alguém o queria matar. Portanto, havia muitas teorias. Ele quis desaparecer do planeta. Ele quis desaparecer do planeta e então pega no Fernando Pessoa como o alibi ideal para credibilizar de certa forma e leva-o a fazer isto dizendo: se você me ajudar, eu deixo escrever um livro sobre o meu desaparecimento, que era o The Mouth of Hell, a Boca do Inferno. Porque a teoria do Crowley era, quando uma pessoa desaparece, os livros começam a vender de forma exponencial. E como uma das coisas que o Pessoa queria era ver finalmente ser reconhecido o seu talento em Inglaterra... Alinhou. E convém também dizer que esta Larissa Jäger, esta alemã, era uma estampa, mesmo na altura, ela era manequim, tinha sido já pintada e várias vezes por vários artistas, era assim uma pessoa que devia ser, que parava ao trânsito. Chamava muita atenção, e sobretudo naquela altura cá em Portugal, estamos a falar de 1930, que era completamente diferente, mesmo na forma de vestir, para além da fisionomia, era uma pessoa completamente diferente, e daí até Fernando Pessoa ficou perdidamente, não sei se apaixonado, se infatuado por ela, mas ficou. E dedicou-lhe então este poema, que é onde começa o livro. Que tu falaste, este Dá a Surpresa de Ser, onde fala dos seios dela e pronto, fala de um poema erótico que dedica a esta alemã que o fascinou completamente. Isto é a tua a leitura que eu recomendo agora a todos os telespectadores, mas agora queria que me falasse um bocadinho também das obras que tens lido, sei que trouxeste 2 obras e um Kindle, precisamente para falarmos disso. Então, contando lá, já percebi que conhece esta Isabel Allende, que tem tudo a ver contigo? Tem tudo a ver comigo, sobretudo, eu gostei muito deste livro da parte de Las Vegas, sobretudo, que é uma parte que tem muita ação. Eu sou, sobretudo, um escritor de ação e que gosto de ler livros com muita ação. Gosto também deste Bret Easton Ellis e este género de escrita. Exatamente. E que é uma coisa que há muito pouco cá em Portugal, mas que há muito na literatura anglo-saxónica. E eu, o ano passado, disse, vou comprar um Kindle. Porque eu via toda a gente cá em Portugal a dizer mal do Kindle, e se cá em Portugal toda a gente diz mal do Kindle, sobretudo escritores, se calhar é bom verificar o que é que se passa, porque não deve ser assim tão mal quanto isso. Portanto, temos aqui este e-book que tu nos trouxeste, onde tu já leste uma série de coisas, então. Tenho, por exemplo, tenho aqui os meus lidos desde dezembro, ano passado tenho aqui 20 livros lidos. Por exemplo, tenho aqui um livro fantástico, que é o The Upgrade, A Cautionary Tale, que é do inglês, que é um blogger inglês chamado Paul Carr, que é um tipo que, por causa da crise, decidiu que estava a pagar tanta renda em Inglaterra, que decidiu, com o dinheiro da renda, começar a viajar pelo mundo inteiro, ficando em hotéis. E, portanto, é a história dele ao longo de um ano, sobretudo nos Estados Unidos. Ele hoje em dia é uma pessoa muito conhecida na área de novas tecnologias e que é muito divertido. É o tipo de livros que eu gosto muito, que são livros divertidos, que nos fazem entreter e que não são livros escritos para os outros escritores nos dizerem escreves muito bem. Sim. Porque o Will Bryson também é um bocado dos viagens. Exatamente. Porque eu acho que é muito importante que as pessoas tenham noção que um livro é uma história que eu estou a comunicar com outra pessoa. E se eu estou a comunicar com outra pessoa, eu tenho que perceber exatamente como é que eu vou lá chegar à outra pessoa. E esse é um bocadinho o estilo dos meus livros. Mesmo o Fernando Pessoa, quando as pessoas me dizem do Anjo que queria pecar, e tal, mete Fernando Pessoa de 1930, eu digo, não tem nada a ver. De facto, passa-se nessa altura, mas toda a forma como eu crio a narrativa é uma narrativa que as pessoas dizem, o seu livro tem apenas um defeito, que é não me deixa dormir, não me deixou depois dar atenção aos meus filhos nessa noite, portanto é assim um grande defeito. Como diz a tua agente brasileira. Exatamente. O livro que não se consegue, a page turner, como tu costuma dizer, não consegue deixar de ler. E realmente é essa vantagem. E os seus livros, pode disso, tu também tens, e desta primeira leva de livros que tu fizeste, estes primeiros teus romances, com esta escrita muito rápida e com muitas imagens e muito divertida, eu sei que também tens um já escrito e já pronto, que gostavas de lançar, mas que escreveste a pensar nos Estados Unidos. Já teve muito a ver com o seguimento do Kindle, porque eu acho que é muito bom nós estarmos abertos às novas tecnologias e não darmos numa... Sempre foste um grande adepto das novas tecnologias. Grande adepto. E há uma altura em que eu começo a pesquisar o Kindle e vejo que a Amazon está a fazer uma coisa muito simples e que pode destruir em 10 anos as grandes editoras, que é o self-publishing. Self-publishing, que é, hoje em dia eu também posso escrever um livro, que é o chamado livro de autor, e publico, só que há inúmeros problemas, que é a impressão, o livro físico, a distribuição... Apesar de haver, por exemplo, agora a Várzea da Rainha, que consegue-se fazer livros de pequenas tiragens... mas lá está, o problema é que depois se chega à livraria e a editora não tem um bom poder negocial, acabou, morre por aí. E o Kindle... A produção é muito importante também. E a Amazon neste momento permite fazer, eu escrevo um livro, publico na Amazon, e se por acaso eu trabalho bem uma rede social, tenho um blog e as pessoas gostam e tenho já 10 mil pessoas que me seguem,
são 10 mil Está potenciais. Está assegurado. Com a diferença é que cá em Portugal, no resto do mundo, os royalties são entre os 10%, 12%, 13%. Com o self-publishing no Kindle são 70%. Portanto, eu até posso vender muito menos, mas com os 70% vai compensar. Exatamente. Portanto, foi isso que me levou a escrever o livro para o mercado americano, que eu pensei, em última análise, mesmo que eu não consiga publicar através de uma forma tradicional, tenho o self-publishing do Kindle. E eles na Amazon. E, no fundo, é uma edição de autor, mas virtual. Portanto, É virtual e que vende milhões hoje em dia. Portanto, já não é aquela ideia do livro, depois tem uma capa má, porque depois vai falar com um designer mau. Portanto, não, isto aqui é de facto. Isso não podes queixar, porque as tuas capas Não, as capas são muitíssimo boas. E marcam. E mesmo desde as primeiras, Sim, que marcam, e tens, com certeza, muitos fãs que nas livrarias já procuravam as capas com eu estou a lembrar destes primeiros, com os géneros alimentícios e que marcaram-te sempre muito, o que é curioso. E mesmo estas têm eu acho que é muito importante. Nós vamos a uma livraria hoje em dia e vemos milhares de livros. Portanto, alguma coisa tem que chamar a atenção. Há alguma coisa, e eu não acho que um bom design de uma capa seja uma coisa para aceitar fora. Não, acho que é importantíssimo, que é o primeiro contacto que nós temos com o livro, é a capa. Senão está lá mais um no meio dos outros. Embora haja sempre aquela coisa do don't judge the book by the cover, mas a dúvida que é atrativo. Até tocar ajuda imenso. É o que nos chama ao livro. E, portanto, através do Kindle, leste uma série de obras. Como é que tu encaras isto é perfeitamente o futuro, Francisco? Vão acabar os livros em papel? Vão começar a acabar. Se nós virmos neste momento o mercado norte-americano, a Amazon já diz, apesar de não revelar números, que já vendem mais livros em e-book do que em papel. O que eu não acho estranho, porque todos os dias a Amazon dá 20, 30 livros de graça. De graça. E há livros bons, há livros maus, mas se eu todos os dias tiver se todas as semanas tiver se todos os meses tiver tenho um livro grátis por mês que posso ler. Portanto, isso leva, que é o que a Amazon está a fazer, que é criar o seu ecossistema, que é as pessoas comprarem o e-reader deles. E, portanto, aos poucos e poucos, as pessoas começam a ter cada vez mais os e-readers, com livros mais baratos, e, portanto, aos poucos e poucos, as pessoas começam a pôr o papel de lado, porque, de facto, eu aqui dentro, neste momento, tenho aí uns 60, 70 livros. Isto é mais pequeno do que o livro da Isabel Allende 4 ou 5 vezes. Exatamente. Facilmente. E, portanto, para férias dá imenso jeito, a pessoa já não se tem que estar a preocupar. Em termos práticos, é fantástico. Tem coisas menos boas também, mas há uma experiência toda nova de leitura que me permite ler com 2 dedos. As pessoas não têm noção que o ler com 2 dedos é tão prático. Ao fim de estar a ler 2 horas com 2 dedos é muito prático. Não estou com o livro aberto, que é uma chatice. Cabe-te quase no bolso de um casaco. Cabe no bolso de um casaco, e é muito engraçado. No Kindle, eu não tenho noção em que parte é que eu estou do livro. Enquanto no livro em papel sei exatamente se no princípio, meio ao fim, se eu começo a ver o crescendo, sei que se calhar está a acabar porque estou a ver as páginas. Aqui, nunca sei. Não há lá a indicação da página. E essa é uma experiência muito engraçada, que eu sou surpreendido, que é, de repente, o quê, já acabou? E isso é uma experiência completamente diferente que a pessoa tem de um livro físico. Incrível. A propósito também livros físicos, também trouxeste esta história da Maia, portanto, da Isabel Allende, que também é uma rapariga que tu gostas, destas histórias de gente perdida, que vive tudo e mais alguma coisa, e é também uma adolescente problemática. Sobretudo a parte de Las Vegas. Mas a parte do Chile já não tanto, mas a parte de Las Vegas é muito isso, claramente. Mas que apela exatamente ao teu estilo e à tua escrita, claro que sim. E também o Carlos Ruiz Zafón, que curiosamente passou a cá por Portugal umas horas, e este catalão que também, neste O Príncipe da Neblina, vamos só chegar um bocadinho mais para aqui, O Príncipe da Neblina foi outra obra que tu também leste e que também te fascinou, se calhar, este ano. Eu também gostei bastante. Eu gosto muito da escrita do Carlos Ruiz Zafón, quando entra também neste modo estar a contar a história, estar a ver um encadeamento narrativo interessante. E é o que se passa neste livro. Nos livros mais recentes é bom, mas acaba por estar a perder muito em pequenas minúcias de escrita, que são bonitas, são frases muito bonitas, mas que depois não ajudam muito à construção da narrativa. Este O Príncipe da Neblina, entretanto, faz parte de uma trilogia, ou uma tetralogia de livros que ele escreveu com aventuras, para gente mais nova e que estão pouco a pouco a ser traduzidos pela Planeta. Mas, sobretudo, hoje em dia, Francisco, as obras que tens lido, recorres sobretudo ao Kindle? Sobretudo ao Kindle. É raríssimo hoje em dia estar a comprar livros cá em Portugal. Muito, muito raro. Porque vou ao Kindle porque dá muito mais jeito, para além de, se eu disser que um livro me pode custar $2, e nós temos cá a custar 15 euros um livro ou 20 euros um livro, também há aí uma grande diferença. E aquilo que eu noto, sobretudo aqui no Kindle, é que permite-me fazer uma coisa que eu gosto muito, que é comprar 5, 6 livros, e se calhar 4 são maus, mas há um que eu descobri que é bom. E isso ajuda muito à minha própria escrita, porque há coisas que eu vejo em certos livros que eu leio que eu digo, isto é fantástico, eu um dia vou usar isto num livro meu, porque são pessoas que querem arriscar. E normalmente aquilo que sai cá
são coisas mais certas. São coisas que são mais mainstream cá em Portugal, só que o nosso mainstream são poucas pessoas. Que as pessoas hoje em dia, então, com a crise, quiseram apostar e por isso há uma grande triagem. A triagem é muito mais complicada. Muito e mais aí podes arriscar mais, é verdade. Ficaram estas sugestões. Resta-me o tempo voa, como tu sabes, como nestas, é sempre um prazer ter-te. Muito obrigado, igualmente. A conversa corre sempre muito bem contigo, é fácil conversar contigo. Já sabes que para a semana esta nossa conversa vai ficar, para si também. Fica a saber que esta semana, para a semana que vem, esta conversa fica online no site TV24. Eu despeço-me aqui e desejando que o Francisco também nos continue sempre a surpreender de obra para obra com um novo tema e com uma nova obra. Já sabe, aproveite, se está no Norte, aproveite a Feira do Livro que está no Porto, mais uma semana, na Avenida dos Aliados. Uma boa sugestão é ler precisamente esta última obra, O Anjo que Queria Pecar, do nosso convidado Francisco Salgueiro. Tenha uma boa semana.